E aí, rapaz, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Shiryu Mega aqui, meu parceiro. E aí, vocês estão animados que vai vir essa atualização dessa quinta-feira? E, mano, é tanta coisa: é buff, é nerf, é novo modo de mapa, é gacha chegando aí. Então é muita coisa. Eu estou animado, porém eu nem vou jogar muito, porque vocês sabem que eu tô sem tempo, né? Mas vamos lá, ó. Já curta, se inscreva no canal, compartilhe. E é isso, acho que não tem mais nada pra falar não. Tem a loja da Magazine Luiza, tem o grupo lá no Facebook, que é o Shio Amigos, é o grupo lá do Facebook. E vou deixar aqui também um detalhe, que tem muita gente que fala assim, você tem um grupo no WhatsApp, você tem um grupo no Discord. Eu não tenho, mas tem um amigo meu que tem, o Yonkou. É um grupo livre, então qualquer um pode entrar. Eu vou deixar aqui nos comentários. Se não tiver, me lembrem que eu boto no comentário fixado. Aí quem quiser é só chegar junto. Aí lá a gente sempre fica conversando e comentando as raivas que a gente passa. E a galera lá é super de boa. Então vamos lá. Vou comentar aqui sobre a atualização. Então vamos lá. Aqui. Vai sair a Kizuna. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Nessa atualização, finalmente. Vai sair ela e tal. E pá. E é isso. Não vou me estender muito falando dela, mas é isso. Vai chegar ela com os gachas novos, sabe qual é? E também vai ter um novo modo de jogo que, pelo que eu li aqui, ele vai ser mais... Não, pra quem já jogou LoL, acho que vai entender o que eu tô falando. Vai ser uma coisa tipo Arão. O Arão do LoL vai ser isso. Vai ser vai ser tipo um Team Deathmatch, só que com mecha aleatório. A gente não vai escolher os mechas que a gente tem, vai ser random. E eu vou te falar, eu tô muito animado por esse modo, porque eu gosto de uns bagulho assim meio caótico, sabe? Eu gosto. No LoL mesmo eu só jogava Aram, basicamente. Eu gosto desse. Oh meu Deus, preciso aprender a jogar com isso agora. Acho legal. E, cara, vai ter muitos nerfs e buffs aqui. Eu vou começar aqui com Boreas, o Northern Warrior. Acho que é assim que se fala. Vocês se lembram que eu falei? Eu não lembro se eu falei isso no último vídeo dele ou se eu falei em algum grupo do Facebook, mas eu falei que ele tava dando muito pouco dano, sabe, na arma primária. Porque ele é um mecha que estava sendo assim, muito punido, no sentido que se você erra o escudo e se você erra o dash com o escudo, você perde quase todo o seu potencial de dar dano, sabe? Então você, tipo assim, fica muito refém de skill. Você fica muito refém disso, porque a arma primária dele dava muito pouco dano. Então eu comentei assim que, tipo, pra deixar ele mais balanceado, né, pra deixar ele, assim, um mecha mais vamos dizer assim, regular, né? Tipo, regular eu quero dizer, ter um desempenho regular, sabe? É você diminuir o dano do escudo e aumentar o dano da arma primária. E foi exatamente isso que eles fizeram. Porque acho que eles repararam que o mecha estava sendo muito... Não é como se ele estivesse dando pouco dano, porque ele não dá pouco dano, mas... Se você erra o escudo, você já deixa de acertar muito dano, porque a arma primária dele é muito fraca, tipo, é ridiculamente fraca. É muito ruim a arma primária dele. Então vão diminuir o dano do escudo e aumentar o dano da arma primária. O dano da arma primária vai subir em 10. Em 10 não. Em 15. Vai aumentar em 15 contra mecha e em 6 contra piloto. Então isso já é muito bom. E é isso. Acho que não tem muito pra dizer. É isso. Vai aumentar o dano da arma primária dele e isso, tipo, vai ser muito bom. Vai ser muito bom, porque o dano da arma primária dele é muito baixo. Então acho que fazendo isso vai deixar o mecha mais constante em lutas, sabe? Gostei desse buff dele aqui. E não só isso, também vai diminuir o recuo da arma primária dele. Então ela não vai... Quando você atira, né, não vai dar aquele coice tão alto. Não é como se tivesse, mas vai deixar o tiro mais preciso, acredito eu. Então vai ser uns buffs aqui interessantes. E aqui, ó, o dano reduzido da carga explosiva contra mecha. No caso, o escudo dele. Então vai diminuir o dano e vai diminuir também o tempo de recarga. Velocidade ligeiramente reduzida para a carga. Então eu acredito aqui que 2 a 1, ou vai diminuir a velocidade, o tempo de recarga para você usar o skill, ou está se referindo à energia do escudo. Eu acredito que seja a energia do escudo, porque se fosse cooldown eles estariam
falando aqui não é o caso, então acredito que seja energia. O Firestar, ele foi nerfado, né? Foi diminuído o dano do lança-chamas dele, diminuiu em 4. E também aumentou e diminuiu. Aumentou o escudo dele em 50 e diminuiu o HP máximo dele em 100. O que eu acho disso? Eu acho que cada vez mais a gente tá... O Firestar, ele é um mecha muito versátil. Eu sempre falo isso, ele é muito versátil. Mas ele vem tomando alguns nerfs constantes, mas é uns nerfs bem pontuais, sabe? E por que eu tô falando isso? Por que eu tô frisando isso, na verdade? Porque o Firestar está cada vez mais ganhando essa característica de entrar em luta e sair. Esse é um mecha de você entrar, dar todo o dano que você consegue e sair. Porque não é de hoje que a gente vê que ele está sofrendo uma redução de dano no lança-chamas dele, na arma primária, apesar que isso fica tipo uma putaria, toda hora aumenta, toda hora diminuiu, mas a questão do escudo e da vida máxima dele. Já a segunda ou terceira vez que diminuem a vida máxima dele e aumentam o escudo. Ter mais escudo é bom pro Firestar, porque ele tem essa dinâmica de você entrar em luta e sair, causar muito dano e sair rápido. Mas essas mudanças é meio como se eles estivessem querendo direcionar para você jogar desse jeito. Porque você meio que obrigatoriamente vai ter que regenerar seu escudo antes de voltar para a luta de novo. Senão você vai ficar com muita pouca vida para troca. Então eu queria dizer isso porque... Uma coisa que eu sempre falo com o Firestar, mas com esse nerf aqui dele, a gente vê que talvez a gente tenha que fazer isso mais, beleza? Agora, a Aurora, finalmente, depois de uns não sei quantos meses sofrendo, finalmente aumentaram o tempo de recarga do canhão dela. Esse aqui, acho que de todas as mudanças dela, finalmente acho que um nerf justo. Um nerf justo. O cooldown aumentou para 1 segundo e o cooldown foi reduzido também pro jatinho dela. Teve uma redução aí de 0.6 segundos, então você vai poder usar o jatinho também mais rápido. O dashzinho para se locomover. Sky teve um dano contra Mecha aumentado em 3. Não é muita coisa, mas pro tipo de estilo de jogo da Sky eu considero bastante coisa. É um buff bom, né? Alborada, outro buff da Alborada. A Alborada só tá recebendo mais buff. O escudo dela aumentou em 50. Eu acho que não tinha necessidade disso, mas enfim, aumentou em 50. Eu não tenho Alborada na Steam, eu tinha no mobile, mas vou ficar aqui com uma saudade de jogar com ela. Porque a Alborada tá só ganhando buff. E com a piloto que saiu dela, que você ganha uma porcentagem a mais em escudo, comba muito com a arma secundária dela. Então a Alborada tá ficando muito forte. E desde quando saiu a piloto da Alborada, eu recomendei para as pessoas que, tipo assim, se você já gostava de jogar com ela, vire main. Se você tava em dúvida de jogar com ela ou não, vire a main também, porque ela tá sofrendo muitos buffs. E com a nova piloto que saiu, que eu já até esqueci o nome. Eu esqueci o nome da nova piloto, mas vocês sabem o que eu tô falando. Ela é perfeita pra Alborada. Pra mecânica dela, sabe? Trio, outro buff pro Trio, aumentou a vida máxima dele. Legal, acho que não tem muito o que falar. Michael teve outra redução de dano. A arma primária dele agora tá dando 200. Estava dando 210, agora tá dando 200. Michael ele tá sendo muito nerfado. E eu não vou falar que o Michael vai morrer por causa disso. Não, o Michael não vai morrer por causa disso. Mas parece que a NetEase, a equipe do Super Mecha, né, melhor dizendo, não sabe o que fazer com o Michael, porque ele é um mecha. Ele é um mecha assassino, cara. Ele, pelo menos pra mim, eu vejo ele como um mecha assassino. De você entrar, explodir o cara de dano e ficar por isso mesmo. Eu acho que eles estão nerfando e buffando o Michael nos lugares errados. Eu acho que essa é a questão. Eu acho que eles deveriam estar nerfando não o dano dele, sabe? Ele estava muito forte, eu acho que podia reduzir mesmo um pouco, justo. Mas eu acho que deveriam mudar mais questão de cooldown, gasto de combustível. Eu acho que o escudo e HP dele talvez
Porque ele é um mecha que você precisa entrar, explodir o cara de dano e fugir. Se você tira muito dessas características, você fica meio tipo, tá, o que eu faço com esse mecha? Só fico de longe batendo? Eu fico flanqueando, eu fico pokeando? O que eu faço com ele? Então eu acho que o Michael ele ainda tá um mecha meio perdido, sabe? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. O que vocês acham do Michael? Eu acho que o Michael ele tá meio perdido ali no jogo. Ele não sabe se é assassino, não sabe se é Reach and Run, não sabe se é Burst, não sabe, sabe? Se é poke, se vai ficar pokeando ali. Eu acho que é um mecha que tá. Eles tinham botado uma identidade nele e conforme eles foram tirando para tentar moldar alguma coisa mais equilibrada. Mas acho que no meio disso eles acabaram se perdendo. Mas me diz vocês, o que vocês acham do Michael? Qual a opinião de vocês dele? O Caramelo foi nerfado na vida máxima dele. Acho que é o segundo buff que ele recebe consecutivamente na vida máxima dele. Eu realmente não entendi esse nerf aqui. Acho que podiam nerfar outras coisas, não a vida máxima dele, porque, querendo ou não, ele é meio tanque e acho que não tem sentido diminuir a vida máxima dele. Talvez, só talvez, tenham diminuído a vida máxima dele por causa do Boreas, o Cavaleiro do Norte. Eu acho que se diminuíram foi só por causa disso. Só para dizer, tipo assim, ó, agora a gente está deixando todo mundo em pé de igualdade. Tipo, todos os semi-tanques vão ter mais ou menos essa vida aqui. Pode ter sido isso. Não sei. Boltz teve o dash dele. Acho que qual foi o dash dele? Foi diminuição do tempo de carga elétrica. Carga elétrica. Eu esqueci qual é o nome dessa habilidade do Boltz. Cara, deixa eu ver aqui rapidinho. Como é que tá o nome lá em inglês. Porque eu realmente não lembro. Deu uma amnésia aqui. Carga elétrica, deixa eu ver aqui. Boltz Super Mecha Champions. Acho que carga elétrica é a segunda habilidade mesmo dele. É a arma secundária dele. Ele solta o raio assim que tica duas coisas aqui na cabeça, sabe? Mas eu vou ver aqui rapidamente só pra dizer. Lightning Bolt, Lazy Cannon. Ah, não. É o Lightning Charge. É o dash dele, é isso mesmo. Então o dash dele teve um cooldown reduzido. Antes era de 11 e agora é de 10. Tá certo. E para quem não sabe, essa habilidade dele, do Boltz, quando você usa, você recebe dano reduzido em 90%. Todo dano que você toma dano reduzido em 90%. Essa habilidade dele é muito boa. Se você souber usar na hora certa, sabe? Você fica safe em diversas situações. E tirando que se você passar com essa habilidade por dentro do cara, você ticar um raio em cima dele. E o escudo do Riken. O Riken foi nerfado aqui também. Reduziram o escudo dele em 50. Parece pouca coisa, mas pro Riken faz toda a diferença. O resto, né, só que umas correções de melhorias, questões de falhas, padrões de skin, essas coisas, nada demais. Mas eu tô um pouco animado mais para jogar com Boreas do que com qualquer outro mecha, sabe? O Boreas é Alvorada. Boreas é Alvorada. Porque eu quero ver como é que vai funcionar exatamente a arma primária dele. Mas esse aqui foi um buff. Não pensa que, reduziu o dano do escudo. Meu Deus, cara. Ele recebeu um buff aqui poderoso. Um buff poderosíssimo que vai deixar ele mais constante em batalha. É um buff realmente importante que vai impactar ele bastante. Então talvez se você já tinha raiva dele, você vai ter mais raiva ainda dele. E se você tem costume de jogar com Boreas, você vai notar que você vai conseguir encaixar muito mais dano com facilidade. Aliás, não vou falar em encaixar muito mais dano, porque esse mecha basicamente não dá dano, né? Mas você vai ver que você vai conseguir encaixar dano. Para você conseguir realmente dar um pouquinho a mais de dano com ele, né? É como se você estivesse jogando de Gun Shield mesmo. Você tem que colar no cara e dar tiro. E aí o dano dá um up. Mas mesmo assim não é nada demais. Tem que estar com Core 2, várias coisas assim, enfim. Beijundas. Espero que tenham gostado e comentem. A gente
discute aqui no canal. Beijundas, se cuidem e até o próximo vídeo. Fui!